Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Que bom! Bom, é muito importante que você tenha assistido essa aula antes de ir para a nossa live, que começa daqui a pouco. Se você chegar na live e não tiver assistido essa aula, melhor você nem ficar na live. É importante que a gente tenha a nossa rotina de hábitos de estudos, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje, peguem lá o livro de vocês, e nós vamos falar sobre a página 187. Na página 187, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de um verbo, tá? Lembra que nós vamos começar a apresentar essa estrutura para vocês. E aos poucos, nós vamos ampliando e explicando e esmiuçando cada vez mais essa estrutura. Mas o que é importante é que vocês vejam essa estrutura e aí a gente vai trabalhando ela de formas organizadas depois, né? Primeiro, o verbo, ele tem uma estrutura. Então, é igual quando a gente vê uma palavrinha Lembra quando a Pro falava da pedra? Então, ó, pedra, pedreiro. Então, tá tudo igual até a letra R ali do D. A partir daí, a gente tem uma mudança na palavra. Tudo aquilo que não muda na palavra, eu chamo de radical. Então, no verbo, por exemplo, amar. Amar, amarei. Amo. Então, é o am, o radical. É aquilo que não vai mudar, tá? É aquilo que não muda, tá? É exatamente isso. Então, eu tenho essa parte aqui. Isso é aquilo que eu tenho para o verbo. A gente vai fazer exercícios disso agora na nossa segunda aula. E vai ficar bem claro isso para vocês. Eu posso garantir, tá bom? Então, eu gostaria que vocês grifassem aqui, ó. Aqui, ó. Na maioria dos verbos, há uma parte que não varia, que é chamada de radical, ou seja, ela não muda. Nunca, 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 tá bom? Então, eu quero que vocês grifem isso. Depois, eu quero que vocês grifem aqui, ó, radical é a parte do verbo que concentra o seu significado básico, tá? É aquela parte que não muda. Se vocês não quiserem grifar essa parte e só deixar essa aqui em cima, eu acho que tá melhor, ok? Agora, a parte que varia, a gente chama de desinência. Então, até a parte que não muda, eu chamo de radical. Da parte que muda para frente, eu chamo de desinência. Olha lá. A desinência também nós só temos 3 pessoas, não é? Primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. A desinência também. Eu só tenho desinência de pessoa, de número, de modo e de tempo. Então, o que é desinência de pessoa? Primeira, segunda e terceira. A desinência de número, singular ou plural. A desinência de modo, se ele é indicativo, se ele é subjuntivo, se ele é imperativo, a gente já viu tudo isso. Só que a gente não chamava isso de desinência, tá? Então, eu tenho 3 modos verbais. Os 3 modos verbais são desinência. Olha só que legal. Depois eu tenho o modo indicativo. O tempo. Qual é o tempo? Presente, pretérito e futuro, tá? Olha o exemplo que ele dá aí. Primeira pessoa, choram. Eles choram. Eu chorei. Eu vou mudar aqui, ó. Eles choram na primeira pessoa, na terceira pessoa do singular, do plural, né? Eles. E se eu colocar na primeira pessoa do singular, eu chorei. Eu vou mudar aqui, tá? Então, chor é o radical e o restante é desinência, tá bom? Aí depois a gente vê se é desinência de pessoa. Aí aqui, desinência de pessoa, primeira, se eu for chorei, primeira pessoa, aí desinência de número, singular, tá? É importante que vocês não estudem para a prova na véspera, ok? No modo indicativo, olha só como é que fica. Chorará, chorás. Então, o chor é sempre aquela parte que não muda, tá? E o tempo também. Mantemos aqui, ó, o chor, que é aquilo que não muda. Tudo bem? Bom, os verbos, ele tem as 3 conjugações, como nós vimos, né? Ar,
e ir, né? As 3 conjugações, não é mesmo? E aí, se eu tenho aqui, ó, chorar, que é a primeira conjugação, chover, que é ver, que é o e, que é a segunda conjugação, sorrir, que é a terceira conjugação. Quando eu pego do meu verbo chorar, o chor, que é o radical, mais o a, que é a primeira vogal, né, o chorar, o azinho ali, né, que vai me indicar que é a primeira conjugação, ar. Se eu pegar só o radical mais o a, eu tenho a vogal temática. Então, a, e, i vão ser as vogais temáticas. E aí, se eu juntar, olha aqui, ó, o verbo chor, que é o tema. Não, é o radical. Lembra que tudo aquilo que não muda é o radical? Então, aí eu colocar mais uma vogalzinha, chora, que é o a. Esse a é a vogal temática. Então, chor, que é o radical, mais a, que é a vogal temática, formam o tema. Então, chora é tema, tá bom? Então, tudo que tá em azul é legal que vocês grifem, mas eu acho mais importante que vocês escrevam isso, falando em voz alta, relendo, fazendo junto comigo, né, numa próxima vez à tarde, num outro horário, e não deixe para estudar de última hora, ok? Depois eu tenho aqui, né, do mesmo jeito com o verbo, com a segunda conjugação, ó, fazer, faz. Aqui eu tenho a radical do verbo. Depois eu tenho o e, que é a vogal temática, então fazer é o tema. Assim como do existir, eu tenho o existir, que vai me dar o tema, tá? Então, ó, chorar, fazer, existir são verbos e os temas são chora, faz e existe, tá bom? Então, olha só, isso é muito importante que vocês guardem, tá? A gente vai usar só que conforme a gente vai usando, a gente vai aprendendo cada vez mais. Não adianta falar e fazer ouvindo fone, assistir as lives ouvindo filmes, em lugares barulhentos, ou então prestando atenção no irmão, ou em qualquer outra coisa. O ideal é vocês prestarem atenção realmente naquilo que está acontecendo. Vocês precisam estar na live de corpo e mente presente. Não adianta passar a live desenhando, não adianta passar a live comendo, de câmera desligada, porque não presta atenção. É muito difícil mesmo. Eu sei que é, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho. E nós vamos conseguir, que nós já estamos acabando, tá bom? Olha só, nos verbos que reescreveu no presente do indicativo, nos versos que reescreveu no presente do indicativo, você observou que um dos verbos manteve seu radical na mudança do tempo verbal, que é o verbo chorar. O verbo ser, porém, mudou completamente de forma. Então, alguns verbos sofrem alteração. O que é isso, gente? Vamos para lá, vamos lá embaixo. Então, o que são os verbos irregulares? Eles seguem a mesma coisa, eles seguem o cantar, o louvar, o falar na primeira conjugação, comer, fazer, ter, partir, conseguir, mantém tudo igual. Isso são verbos irregulares, que tem o ar, o é e o ir, em qualquer tempo dele. Os irregulares, eu tenho aqui, por exemplo, ó. Ah, Pro, mas você falou do verbo fazer. Isso, para vocês verem como muda. Então, eu tenho aqui, ó, cantar. Ele vai ser igual na conjugação. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Eu cantarei, tu cantarás. Eu como, tu comes, eu comerei. Agora, olha só, o verbo que muda um pouquinho, né? Que muda aqui o radical, desinência. Eu consigo, ele conseguirá, eu conseguirei, se tivesse conseguido. Então, vai mudando um pouquinho o final. O verbo fazer também. Eu fiz, ele fez,
nós fazemos, nós fizemos. Tá vendo como muda? Não dá para ali fica só o F como radical. Então ele é um verbo irregular, porque eu sou, ele é, né? Nós somos. Então, esses são verbos que mudam, são os verbos irregulares. Dentro dos verbos irregulares, a gente tem o tal dos verbos anômalos. Vou contar para vocês que eles existem, mas eu quero que vocês entendam que o verbo regular é aquele que eu conjugo certinho. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Eu cantarei, tu cantarás. Ele vai ter um radical perfeito em todos os tempos, em todos os modos verbais. O radical vai se manter. Os irregulares não, tá? Os irregulares, eles mudam. Aí os anômalos, eles nem têm radical, tá? Porque, por exemplo, eu fiz, ele fez, nós fizemos, ele fazia. Então, ó, fiz, faz. Então, muda tudo. Então, a única coisa que não muda é o F. E o eu, então? O sou, o ser, o é. Eu sou, tu és, ele era. Olha só como muda. Então, são verbos anômalos. Tá? O que é importante que vocês entendam agora, que os regulares eu posso falar que ele mantém o seu radical e os irregulares não mantêm o radical. A gente já tinha visto isso lá atrás e eu tô reforçando agora, tá? A gente vai falar de verbos anômalos a vida inteira, então não é necessário que vocês tremam de medo assim, tá bom? Agora, todo mundo comigo? Lá na página... nós não fizemos a página 187. Vamos lá comigo. Voltando aqui na página 187 para a gente fazer junto. Vamos lá. Olha só. Peraí. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram pro casar, para que fosse nosso amar. A gente fez isso na nossa penúltima aula, antes da prova, né? Porque na nossa última aula nós conversamos bastante. E aí na letra A, ele pede pra gente fazer assim, ó. Reescreva o trecho abaixo no presente do indicativo. Quantas mães choraram, quantos filhos rezaram, quantas noites ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Vocês fizeram comigo isso, tá? Nós fizemos juntos. Então, nós fizemos aqui. Quantas mães choram, quantos filhos rezam, quantas noivas ficam por casar, para que sejas nosso amar. Nós estamos trabalhando no modo indicativo, tá? Nós estamos trabalhando, eu estou indicando que as mães choram no presente. Foi isso que a gente fez. Então, tudo isso que eu acabei de explicar é exatamente isso que a gente acabou de fazer. É a gente trabalhar os verbos, é a gente conjugar os verbos. Se eu quero contar sobre a prova que foi na semana passada, eu vou falar no passado, né? E se eu for falar da nota hoje, eu vou falar referente ao meu passado. Então, eu tenho que falar assim, vocês deveriam ter estudado mais, ou por vocês terem estudado. Então, eu estou alterando os tempos verbais, tá? E é isso que é muito importante. Então, de novo lá comigo na página 189. Vamos lá. Devagarzinho a gente vai, tá? Página 189, olha só. Opa, foi muito. A gente viu, né, todas essas desinências, essas coisas todas que a Prof falou para vocês. E aqui a gente tem o tal do tempo do subjuntivo. Olha só o poeminha aqui, do Mar Português. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso amar? Em que modo estão esses verbos ficaram e fosses? Em que pessoa e número está a forma verbal, tá? E ela tá no presente ou no pretérito? Vamos ver junto comigo? Primeiro, o modo ficaram e fosses. Ficaram, eu tenho o quê? Indicando que ela tá ficando, tá? Para que fosses, talvez se você tivesse feito, né? Você seria nosso. Então, não aconteceu, né? Então, tá lá, é o modo subjuntivo.
Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso? Então, tu fosses. Então, está na segunda. Noivas, elas ficaram, está na primeira. E ficaram e fosses é pretérito, tá? Tudo isso é pretérito. Então, vocês podem colocar só aqui o modo, a pessoa e o tempo. Então, modo indicativo e subjuntivo, pessoa, segunda pessoa do singular, né? Que é o fosses, e o ficaram, se vocês quiserem colocar, é terceira pessoa do plural, e o tempo verbal das duas é pretérito. Não precisa justificar o motivo, tá bom? Não precisa. Depois, a gente tem aqui os tempos do subjuntivo que a gente vai ver junto, tá bom? Nós temos 3 tempos no modo subjuntivo: o passado, o pretérito, o presente e o futuro, tá? Então, nós temos o passado, o presente e o futuro. Então, o que a gente tem? O presente, ele expressa um fato incerto, ou seja, uma coisa que ele diz assim que é posterior ao momento da fala. Então, eu falei agora e daqui 2 minutos eu volto na minha fala. Se eu tivesse falado o primeiro exercício, se eu tivesse falado o tempo do subjuntivo antes de falar o radical, é mais ou menos isso. Vamos ver o exemplo, olha só. Não importa que eu queira ou não, tá acontecendo agora, tá? Esse é o presente simultâneo. Não importa se eu quiser agora ou se eu quiser mais tarde. Vocês precisam fazer meu almoço. Um exemplo. E assim, eu estou falando agora sobre uma coisa que eu quero que aconteça no final da aula. Nossa, tomara que a aula acabe logo para eu almoçar o almoço especial da minha mãe, tá? Então, é isso, tomara que esse filme estreie logo, tá? Então, esse é o tempo presente. Depois a gente tem o pretérito imperfeito. Por que é imperfeito? Porque isso não aconteceu, tá? Ele não aconteceu. Ele está entre o passado, e antes do presente. Então, ele é um tempo hipotético, porque ele não aconteceu. Então, assim, ó, histórias brotavam onde quer que ele fosse. Aconteceu lá no passado. Não esperava que a semana fosse tão tumultuada. Estou falando agora, porque eu estou resumindo tudo o que aconteceu. Se eu fosse milionário, daria uma volta ao mundo. É o tempo indefinido. Gente, vocês não precisam identificar se o tempo é simultâneo, se o tempo é posterior, se o tempo é indefinido. O pretérito imperfeito é vocês lembrarem que é se eu tivesse estudado, se eu tivesse falado, se eu fosse uma pessoa diferente. É isso que vocês precisam ter em mente, tá? Então não precisa se prender a essas coisas, não. Então o pretérito imperfeito, lembra, põe na cabeça de vocês que ele não aconteceu, tá? Ele não aconteceu. Por quê? Porque tem o se da mãe, lembra? Se você tivesse lavado a louça, você teria ido à festa. Você iria à festa. Mas você não vai. Ok? Essa é a fala da mãe. Depois a gente tem o futuro. Olha lá o futuro. É depois do presente. Tá? Mas ele não está depois do futuro. Por quê? Porque ele não aconteceu. Né? Lembra que é possível, uma probabilidade? Olha aqui, eu sei se você sabe o caminho? Não, eu não sei. Então eu não posso dizer assim, vão com ele que ele sabe, vão com o João que o João saberá indicar. Eu não posso dizer. Então eu posso dizer assim, quem souber o caminho pode ir sozinho. Estou falando agora para alguma coisa que vai acontecer no futuro. Daqui 2, 3 minutinhos. Quando eu tiver 16 anos, estarei no ensino médio, tá? Então, gente, não importa se é posterior, se é simultâneo. O que importa é vocês saberem identificar quando eu estou falando do passado e quando eu estou falando do futuro. Se eu souber o que vai ter de almoço amanhã, eu vou almoçar na minha avó, por exemplo, tá? Se eu tiver dinheiro, eu vou viajar no final do ano. Se eu tivesse dinheiro, eu ia para os Estados Unidos.
Então, tudo isso, olha, é futuro, a coisa não aconteceu, tá? Então, é isso que é o futuro do subjuntivo, tudo bem? A gente tem um negocinho aqui para você estar pontilhadinho aí na página 189. Se vocês quiserem grifar, não tem problema, tá? Eu acho válido a gente falar sobre isso, né? E virando um pouquinho a página lá na 190, ele fala da norma culta, tá? Então, a única coisa que é diferente, por exemplo, a gente tem aqui o presente. No indicativo eu tenho o presente, o subjuntivo também. No indicativo eu tenho o pretérito perfeito. O subjuntivo eu só tenho o imperfeito, porque ele não aconteceu. No indicativo eu tenho o futuro do pretérito. No subjuntivo eu só tenho o pretérito imperfeito. Por quê? Porque foi um passado que também não aconteceu. No indicativo eu tenho o tal do futuro do pretérito, mas no subjuntivo eu só tenho futuro, tá? Olha só. Irei à Europa quando tiver oportunidade. Eu não sei se eu vou ter, mas eu tô falando. Eu iria se tivesse. Olha aqui. Pedi que ele fizesse os exercícios com atenção. Fizesse ontem, por exemplo. No presente, peço agora que vocês prestem atenção ou façam com atenção. Então, gente, tira essa parte aqui dessa tabelinha do indicativo e coloca essa tabelinha aqui, ó, subjuntivo e os exemplos para vocês e só foquem nela, tá? Ela tem o presente, o pretérito imperfeito, né, ali pode colocar os dois, e o futuro. Ela não tem futuro do pretérito, ela só tem pretérito imperfeito, porque ela não aconteceu. Então, praticamente, ela só tem presente, pretérito e futuro, tá? Então, podem colocar só essas três aqui. E aí, a gente tem o tal do pretérito perfeito composto. Espero que ele tenha estudado para a prova. Que ele tem... Por quê? Porque eu vou dar a prova agora. Então, eu espero que ele tenha feito isso antes da prova, tá? E o mais que perfeito, que a gente fala... Se vocês tivessem ouvido as histórias da mamãe, não estariam com nota vermelha. Se vocês tivessem ouvido os conselhos da mamãe, vocês não estariam passando por apuros. Exemplo, tá? Então, a gente tem aqui. Mas se foquem, né, nesses... A gente tem esses três aqui, que é o pretérito mais que perfeito, né, que é o composto. E o futuro composto, percebe que é quase igual o pretérito imperfeito? Porque se vocês tivessem feito isso, não teria acontecido aquilo. É o mesmo. Só que ele é composto porque ele tem dois verbos, tá? Quando meu irmão tiver terminado a faculdade, eu estarei indo para o ensino médio, tá? Então, a gente tem essa variação. Foquem aqui primeiro e deixe esses três como estrelinha de exemplo aí, tá bom? Deixe esses três como estrelinha, não tem problema. O Acontece na Língua, a tirinha da Mafalda, a gente vai ver junto agora na nossa live que rola daqui a uns minutinhos, tudo bem? Bora beber um gole d'água, tomar um cafezinho, que a gente se vê em alguns minutos na nossa live.